Afinal de contas, o que é melhor? Fundo imobiliário de papel ou fundo imobiliário de tijolo? Ou então você pode perguntar, Thiago, como é que eu vou saber qual que é o melhor tipo de fundo imobiliário para a minha carteira se eu, na verdade, não sei nem qual que é a diferença entre fundo imobiliário de papel e fundo imobiliário de tijolo? Então, se você tem dúvidas a esse respeito, o que é um fundo imobiliário de papel, o que é um fundo imobiliário de tijolo, como cada um deles faz para ganhar dinheiro, de onde que vem a receita, como cada um deles atua, qual seria a porcentagem ideal para que eu tivesse de cada um na minha carteira. Se você ainda tem essas dúvidas, o vídeo de hoje é para acabar com todas essas dúvidas. De uma vez por todas, hoje, nesse vídeo, chegou a hora, chegou o momento de você aprender a diferença entre um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel. De uma vez por todas, esse vai ser o único vídeo que você vai precisar para entender definitivamente qual é essa diferença, não ficar com mais nenhuma dúvida e entender qual vai ser a melhor estratégia para a sua carteira, certo? Então fica até o final para você não perder nada desse vídeo, porque vai ser uma aula completa, né, destrinchada sobre um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel, qual que é a real diferença e como cada um deles atua, tá certo? Então vamos direto ao ponto, mas não sem antes de você, é óbvio, é claro, se inscrever no canal, certo? Estamos aí rumo aos 300 inscritos, né? Já batemos 269 inscritos, né? Estamos pertinho aí de atingir 300 inscritos, então se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e vem com a gente que é só progresso. Aqui eu sigo me esforçando todos os dias para trazer conteúdo de qualidade, conteúdo que agrega, que vai te ajudar, te incentivar na sua trajetória como investidor, e o vídeo de hoje não é diferente, certo? Então se inscreve no canal, vai me ajudar demais, para você não custa nada e vem com a gente. Bom, a primeira pergunta que eu quero responder aqui é que muitas pessoas tem dúvidas sobre as diferenças reais sobre o fundo imobiliário de tijolo e o fundo imobiliário de papel. Bom, a partir do princípio, né, eu vou levar aqui em consideração que você não sabe de nada, está começando do absoluto zero. O que vem a ser um fundo imobiliário? É um fundo de investimento, né, onde ali existe um grupo de pessoas ou de empresas que se juntam, né, para estar investindo ou em imóveis ou em, por exemplo, dívidas do setor imobiliário. Isso é o que difere fundo de tijolo e fundo de papel. Por exemplo, uma pessoa sozinha não tem condições de comprar, por exemplo, um prédio e colocar esses apartamentos para alugar. Então, existe um grupo de pessoas que arrecada ali, né, dinheiro, né, arrecada dinheiro dessas pessoas, forma um grupo e junto esse grupo compra esse imóvel, compra esse apartamento, compra esse prédio, coloca para alugar, e ali a renda que vem dos aluguéis é dividida entre essas pessoas. Isso seria basicamente assim que funciona um fundo imobiliário. E o que seria um fundo de tijolo? Um fundo de tijolo, para deixar aqui bem simplificado, vai ser um fundo imobiliário que investe em imóveis, certo? Um fundo imobiliário que investe em imóveis. Isso é um fundo de tijolo, ou seja, esse fundo imobiliário ele vai pegar ali o dinheiro do cotista, o dinheiro de quem investiu nesse fundo e vai adquirir imóveis. Uma vez que ele adquiriu esses imóveis, ele vai procurar inquilinos, né, para estarem alugando esses imóveis. Uma vez esses imóveis alugados, os aluguéis que serão pagos mensalmente, é daí que vem o dinheiro, é daí que vem o lucro, é daí que vem a receita de um fundo imobiliário de tijolo. Lembrando que um fundo imobiliário do tipo de tijolo, ele pode atuar em vários segmentos. Quais são hoje os mais comuns e os mais conhecidos que nós temos na Bolsa de Valores? São os fundos imobiliários de tijolo, do tipo de tijolo, do segmento de logística, né? Ou seja, fundos que investem em galpões logísticos, ou pode ser também galpões industriais, também, né? Pode fazer parte desse grupo. Temos fundos imobiliários que investem em shoppings, ou seja, esses fundos imobiliários eles adquirem shoppings, eles compram porcentagem, participações ou até mesmo, né, o shopping na sua integralidade, né, e ali vão alugar ali os espaços desse shopping e receber o dinheiro dos aluguéis, né? Ou seja, imobiliários de shoppings. Temos também fundos imobiliários do tipo de tijolo, do segmento de lajes corporativas, ou seja, são aqueles prédios corporativos onde as empresas são alugam ali para montarem os seus escritórios. Também é muito conhecido, né, esse segmento de fundo de tijolo, de lajes corporativas. Temos também fundos imobiliários de tijolo, né, do segmento de renda urbana, né, ou seja, são aqueles fundos que investem em lojas, né, ou que investem ali no varejo, lojas de varejo, supermercado, né, atacadão. Esse tipo de segmento também é o segmento de renda urbana. Tem alguns fundos que investem em agências bancárias, tem fundos que investem no setor hospitalar, ou seja, tem fundo de tijolo de diversos segmentos. Mas eu diria que hoje os mais conhecidos são logística, né, renda urbana, são os de laje corporativa e os fundos imobiliários de shopping. Hoje são os mais conhecidos
do tipo de tijolo. Então, esses fundos, de que maneira que esses fundos fazem dinheiro? Esses fundos imobiliários de tijolo, eles adquirem imóveis, eles compram imóveis, eles também podem vender esses imóveis, né? Existem fundos que compram imóveis, depois no futuro vendem com lucro, ou seja, vendem mais caro do que ele comprou, e também desse lucro também ele reparte com os cotistas. Lembrando que no Brasil, fundos imobiliários, independente se seja de tijolo ou de papel, eles são obrigados por lei a entregar em forma de dividendos 95% do seu lucro líquido, ou seja, 95% de todo o lucro líquido de um fundo imobiliário, ele é pago em dividendos para cotistas. É daí que vem o seu tão querido dividendo que você recebe todo mês. Vem do lucro líquido do fundo imobiliário, onde 95% ele tem a obrigação de entregar em forma de dividendo, né, de forma mensal. Ou seja, a maioria na verdade, a obrigação não é de forma mensal, é a cada 6 meses. Porém, a maioria dos fundos imobiliários, os bons fundos de qualidade, entregam todos os meses esses dividendos. Lembrando que, no Brasil, até o presente momento, até a presente data, fundos imobiliários, dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, ou seja, é um valor que você recebe todo mês ali, pingando na sua conta, livre de imposto de renda. Até o presente momento, não é cobrado imposto de renda sobre dividendos de fundos imobiliários, assim como também não é cobrado sobre dividendos de ações. O governo já até sinalizou uma vontade, né, de tributar esses dividendos, mas até o presente momento isso não foi aceito, isso não passou, né, não virou projeto, e até o momento, sim, nós recebemos todos os meses dividendos de fundos imobiliários isentos de imposto de renda. Porém, a porcentagem que cada um paga aí vai de acordo com cada fundo, né? Fundo de tijolo tem uma tendência a entregar um pouco menos do que fundo de papel, né? É assim que funciona o mercado de fundos imobiliários. Porém, vai depender aí do fundo, cada um tem ali a sua taxa, né, de distribuição de dividendos. Fundos imobiliários de tijolo, os bons fundos geralmente costumam variar ali entre 7,5% e 9% de dividendos ao ano, né? São poucos os fundos de tijolo de qualidade que conseguem entregar mais que 9% de dividendos ao ano. Existem, mas são ali exceções. A maioria, né, fica ali entre 7,5%, 8%, 8,5%, 9% de dividendos ao ano, certo? Em relação ao valor da cota desse fundo. Então, é dessa maneira. Espero que você tenha entendido como é que funciona um fundo de tijolo. Lembrando que o tipo de tijolo, dentro do tipo de tijolo, tem vários segmentos. Shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, aí vai do que você entender o que se encaixa melhor na sua carteira. Do modo geral, fundo de tijolo costuma ter uma maior segurança com relação aos fundos de papel, e você vai entender por quê. Por quê? Vamos falar agora um pouquinho aqui dos fundos de papel. Qual que é a diferença entre um fundo de tijolo e um fundo de papel? O fundo de papel, ao contrário do fundo de tijolo, ele não vai adquirir imóveis, ele não investe em imóveis. Fundos imobiliários de papel, ele investe em dívidas do setor imobiliário chamadas de CRI ou CRI, né? A sigla CRI, CRI, são certificados de recebíveis imobiliários. O que vem a ser esse certificado de recebível imobiliário? Vou também aqui tentar ilustrar de uma maneira fácil, para que fique fácil de você entender. Imagine-se que uma construtora vai construir um condomínio. O que geralmente acontece quando uma construtora se propõe a construir um condomínio? Imaginamos que uma construtora vai construir ali uma torre com 40 apartamentos. Ela vai construir para vender esses imóveis. O que geralmente acontece? Ela constrói tudo, deixa prontinho, tudo acabadinho e depois vende? Não, sabemos que não é dessa maneira que acontece. Geralmente acontece o quê? Essa construtora, ela já passa a oferecer esses imóveis ainda na planta. Antes mesmo dela iniciar a construção, ela já começa a iniciar a venda desses imóveis. Por quê? Porque ela precisa de dinheiro. E como é que funciona? Uma vez que ela vendeu esses imóveis, ela vai esperar, né, ali todos os meses a pessoa ir pagando, porque geralmente isso é parcelado? Não. O que ela faz? Ela antecipa esse valor. E o que ela faz? Ela procura uma securitizadora. A securitizadora vai transformar essa dívida em um CRI, ou seja, um certificado de recebível imobiliário. O que acontece? Uma vez que essa construtora já vendeu esses 40 apartamentos que ela ainda vai construir e ela quer receber esse dinheiro, então ela vende essa dívida, ela recebe esse dinheiro ali à vista, e agora essa dívida passa a ser um CRI, um certificado de recebível imobiliário. Ou seja, e quem investe nesse CRI, quem compra esse CRI, passa a ter o direito, né, de receber essas dívidas, o valor dessas dívidas, que geralmente era indexado ou ao IPCA ou indexado ao CDI. Esses são os dois maiores indexadores de fundos de papel que você vai encontrar hoje na Bolsa de Valores. Qual é indexado? A inflação ao IPCA, ou seja, tem uma taxa fixa mais IPCA, né, que
que o fundo imobiliário de papel comprou essa dívida vai receber, ou ela está indexada ao CDI. Vai ter ali uma taxa fixa mais CDI que ela vai receber, né, como juros por ter comprado essa dívida. Ou seja, ela adquiriu esse recebível imobiliário, ela comprou esse ativo, ela comprou essa dívida e aí ela vai passar a receber esse valor. É o fundo imobiliário que vai receber essas dívidas. E através do recebimento desse valor, dessas dívidas, é daí que vem o lucro de um fundo imobiliário de papel. Veja bem, se nós vamos avaliar um fundo de tijolo, recebe os aluguéis, é daí que vem a renda. Um fundo imobiliário de papel recebe o pagamento dessas dívidas e é daí que vem a renda do fundo de papel. Se nós vamos falar em risco, qual seria um risco, por exemplo, de um fundo de tijolo? Seria o quê? Seria o imóvel que ele comprou, o imóvel que ele adquiriu ficar vago. Ou seja, uma vez que ele comprou o imóvel e não conseguiu alugar, ou não conseguiu alugar o imóvel na sua integralidade, ou seja, ele adquiriu um shopping e alugou só 50% desse shopping, ou seja, aí é que está o risco. É esse fundo imobiliário perder inquilinos. Já o fundo de papel, qual que é o risco atrelado ao fundo de papel? É essa dívida não ser paga. Por algum motivo, esse devedor dá um calote, ficar inadimplente com a sua dívida e automaticamente o fundo imobiliário de papel não vai receber essa dívida e vai cair aí, diminuir os seus rendimentos. Dívidas, né, do fundo imobiliário de tijolo está vago, né, ou seja, não conseguir alugar os seus imóveis. Um fundo imobiliário de papel, né, ter um mal pagador e esse mal pagador ficar inadimplente e não pagar a sua dívida e aí vai diminuir o lucro do fundo imobiliário de papel. É por isso que, na minha visão, no meu ponto de vista, o mercado geral enxerga fundos imobiliários de tijolo um pouco mais seguro, porque ele tem a segurança do patrimônio dele estar em imóveis, ele tem um patrimônio físico, né? De repente passou por uma dificuldade, ele pode de repente ofertar um imóvel, fazer a venda desse imóvel, tirar o lucro e aí conseguir trazer rendimento, conseguir trazer dividendos para os seus cotistas. Já um fundo imobiliário de papel, quando passa por um calote, tende a ter um pouco mais de dificuldade. É por isso que fala-se que fundo imobiliário de papel entrega um dividendo um pouco maior do que o fundo imobiliário de tijolo, de uma forma geral. Por quê? Porque nesse fundo imobiliário de papel incorre um pouco mais de risco. E dentro dos fundos imobiliários de papel, nós podemos classificar como high grade, middle risk e high yield. Ou seja, são fundos de papel high grade, são fundos mais seguros. Ele vai te pagar ali entre 10% e no máximo 12% de dividendos ao ano, tem uma maior segurança. Middle risk, né? São aqueles fundos que têm um risco mediano, ou seja, os pagadores, os devedores já não são tão bons quanto os fundos high grade, já são pagadores um pouco mais duvidosos, né? Porém, ainda não são maus pagadores. Então ele costuma te pagar ali entre 13% e 15% de dividendo de yield ao ano. E tem aqueles fundos que são high yield, né, que pegam as piores dívidas, os pagadores mais ruins e com isso está atrelado mais risco e com isso também a taxa de juros é maior e a gente te entrega aí dividendos de 16, 17, 18% ao ano, porém o risco de inadimplência fica muito maior nesses fundos high yield. Por isso, eu como investidor, sempre que eu invisto em fundos de papel, eu procuro por fundos de papel high grade. Afinal de contas, a minha carteira é uma carteira previdenciária para eu me aposentar. Então eu prefiro, né, segurança, um pouco menos de rendimento, mas eu opto sempre por mais segurança, pessoal. Bom, pessoal, então basicamente é dessa maneira que vai funcionar um fundo imobiliário de tijolo e um fundo imobiliário de papel. Eu espero que você tenha tirado as suas dúvidas. É claro que vai ter variações, vão ter outras classes de fundos imobiliários, porém papel e tijolo são os mais conhecidos. Então não se esqueça, um investe em imóveis físicos, outro investe em dívidas do setor imobiliário, podendo ser boas dívidas de bons pagadores, como pode ser também dívidas não tão boas com pagadores duvidosos. E antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, a carteira de CRIs um dos fundos mais conhecidos da Bolsa de Valores, que é o MXRF11, né? Bom, nesse momento eu estou aqui no relatório gerencial do maior fundo imobiliário de papel da Bolsa de Valores, que é o MXRF11, certo? E aqui podemos ver, essa é a carteira de CRIs do MXRF11, pessoal. Podemos ver aqui, ele mostra qual que é a securitizadora, ele mostra quem que é o devedor, né? Aqui é a emissão, quantidade, volume, né? A duração em anos e aqui ele mostra o PL, né, dessa dívida. Ou seja, o que é importante mostrar aqui? A excelente pulverização da carteira, né, de dívidas do MXRF11. Isso é um dos fatores que faz dele um excelente fundo imobiliário, né? Vemos aqui que a maior concentração representa 4,56% do PL. Ou seja, o que isso significa? Bons fundos imobiliários de papel vão ter uma carteira bem pulverizada, ou seja, não vai ter uma concentração muito grande de uma única dívida, né, sobre o patrimônio líquido daquele fundo. Ou seja, a renda dele vem de diversas dívidas. E por que isso é bom? Porque se esse fundo vier a tomar um calote,
Quanto menor for a representatividade, né, desse calote na carteira do fundo, menor vai ser o impacto no valor da cota e nos dividendos desse fundo. Então, bons fundos imobiliários de papel tendem a ter uma carteira bem pulverizada e não ter uma concentração muito grande. Imagine você que um fundo de papel tem aí 30, 40%, né, da sua receita concentrada em uma única dívida e essa dívida venha ficar inadimplente. Isso quebra totalmente o fundo, que vai passar por maus bocados, vai ter muitas dificuldades, tá bom, pessoal? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Papai do Céu abençoe muito a sua vida, muito as suas finanças e falou, valeu!